Hoje nós vamos falar sobre a experiência transformadora de Jacó, lição de número 10, de 7 de junho de 2026. E a palavra-chave, irmãos, da nossa lição de hoje é transformação. Transformação, mudança. Esta é a palavra-chave da nossa lição. Eu quero contar aqui um pequeno testemunho aos irmãos, pequeno no sentido de ser breve, mas muito grande e profundo. Porque antes de ser crente, irmãos, eu me converti no dia 29 de maio de 1988. Completei aniversário de conversão há poucos dias atrás. E antes de me converter, eu achava muito difícil ser crente. Eu achava que esse negócio de crente é para todo mundo, menos para mim. Eu tinha completa assim, aversão a esse negócio de crente. Inclusive, na minha família, ninguém nunca tinha tido notícia de que alguém tivesse sido crente alguma vez na vida. Pelo contrário, tinha uma tradição de muita crentofobia. E eu achava muito estranho isso para mim. Mas, irmãos, eu tinha 17 anos e meio e naquela época eu li um livro chamado Força para Viver, e nesse livro falava testemunhos de algumas pessoas e falava sobre novo nascimento, transformação, mudança. Esse negócio me chamou muito a atenção, e foi através da leitura deste livro e depois do Novo Testamento que Deus falou profundamente ao meu coração e eu me converti a Cristo. E uma das coisas que eu mais me admirava era isso, esse negócio dessa mudança. E quando eu me converti a Cristo, eu fui crente para valer mesmo, irmãos. Não fui brincar de ser crente, não. Eu não fui para a igreja por outros motivos, mas eu me converti porque eu queria mesmo seguir a Cristo. E Deus, irmãos, transformou a minha vida, Deus transformou o meu coração e eu experimentei na minha vida o que a Bíblia fala do novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Experimentei na minha vida essa mudança, o antes e o depois. Eu sei o que eu era antes, eu sei de onde vim, eu sei em qual situação eu estava antes de ser crente. E sei o que aconteceu na minha vida, a mudança, a transformação que Deus operou na minha vida depois que eu me converti a Cristo, e se cumpriu na minha vida o que a Bíblia diz em 2 aos Coríntios 5:17. Os que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, eu pude perceber na minha vida que Deus trabalhou tão profundamente na minha vida que Ele mudou assim meus desejos, mudou as minhas vontades, em que eu passei a ter prazer, em que coisas eu passei a ter alegria. E isso houve uma mudança. Deus implantou em mim uma nova natureza, e assim, irmãos, passei a ter prazer nas coisas do Senhor e a não mais me identificar com as coisas do mundo. Eu pensava que ser crente era muito difícil, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu achava que ser crente é só isso, é obedecer uma lista de não pode. Eu achava que era isso. Mas, irmãos, quando Deus transforma a vida de uma pessoa, não precisa de lista de pode ou não pode. A pessoa transformada realmente por Cristo, ela vai, irmãos, produzir, como diz a Bíblia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ela vai produzir o fruto do Espírito, as virtudes cristãs, elas vão ser produzidas, como a Bíblia diz, andai no Espírito e assim, de modo nenhum, vocês praticarão as obras da carne. Quem anda no Espírito não vai praticar as obras da carne. Então eu pude experimentar na minha vida essa mudança, essa transformação,
do Evangelho, que fez na minha vida, e eu tenho certeza que se a gente der essa oportunidade a cada um dos irmãos aqui, cada um vai ter também o seu testemunho e vai dizer como experimentou esta mudança. No Novo Testamento tem uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia. Essa palavra metanoia, irmãos, é traduzida no Novo Testamento por arrependimento. Arrependimento, o substantivo arrependimento. Existe o verbo arrepender, né? E arrependimento é metanoia. E metanoia, o arrependimento na Bíblia, não é, irmãos, uma mera mudança assim. Eu fazia isso, agora eu vou fazer aquilo. Não é uma simples mudança de opinião, não é uma simples mudança de atitude. Porque a pessoa pode mudar uma atitude, a pessoa pode até mudar de opinião, a pessoa pode até mudar um comportamento, mas essa mudança é fruto de uma conveniência. Pode ser fruto de uma conveniência. Eu vou mudar aqui para poder eu não sofrer acolá. Eu vou aqui obedecer isso aqui, porque senão a mamãe ou o papai vai me dar uma chinelada, vai botar eu de castigo. Mas aí por isso que eu vou mudar. Mas a minha vontade não é essa. Eu quero fazer outra coisa, mas eu vou obedecer com medo de uma punição. Isso aí não é metanoia, isso aí não é o arrependimento profundo que a Bíblia ensina. Então, irmãos, metanoia na Bíblia, arrependimento, significa, até a nossa revista aqui do Mestre tem uma definição muito boa, na introdução aqui do plano de aula, ela diz, metanoia é uma mudança profunda no modo de quê, irmãos? De pensar, de sentir e agir, que o Espírito Santo realiza em nós de dentro para fora. Então, o verdadeiro arrependimento bíblico, metanoia, significa isso. Eu vou repetir. É uma mudança profunda no modo da gente pensar, sentir e agir, que o Espírito Santo realiza em nós de dentro para fora. Não é mudança de fora para dentro por meio da imposição de algumas normas, não, mas é uma mudança interior de dentro para fora. Essa é a transformação que veremos na vida do patriarca Jacó, que é o personagem principal desta lição de hoje. Então, essa mudança ela é muito profunda. Romanos 12:2, apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na metanoia, no arrependimento sincero, verdadeiro, conforme ensina a Bíblia, é uma mudança muito profunda, é uma renovação, é uma mudança de mentalidade. É uma coisa, irmãos, que afeta a natureza. Por exemplo, irmãos, só fazendo uma comparação, uma vaca ou um boi é um animal herbívoro, ele come ervas, come capim. Por que não come carne? Porque a natureza dele não é carnívora, a natureza deles é herbívora. A natureza do leão é carnívora, aí por isso que ele come carne e não capim. Então, se mudar a natureza do boi, da vaca, de herbívoro para carnívoro, aí ele vai deixar de comer capim e vai agora comer carne. Ou se mudar do leão, vai deixar de comer carne e comer capim. Quando a pessoa se converte a Cristo, Deus, irmãos, opera em nós uma transformação tão profunda na nossa vida, que agora nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. Nós passamos a ter prazer em Deus e nas coisas de Deus, e passamos, irmãos, a rejeitar e a não se identificar mais com as coisas do mundo. Isso não significa que a gente não vá ser tentado. Isso não significa que vai deixar de existir tentação. Sempre vai existir tentação, da carne, do mundo e do diabo. Porém, irmãos, nós não vamos mais ter prazer nessas coisas,
porque houve essa mudança profunda na nossa vida e nessa metanoia. E essa mudança acontece a partir do encontro que a pessoa tem com Deus. É Deus quem faz isso na nossa vida. Agora, irmãos, podemos e devemos dar lugar. Deus não transforma ninguém à força. Deus não transforma ninguém à força. O verbo arrepender-se, o sujeito do verbo é o homem. É você, não é Deus. Deus não se arrepende no lugar de ninguém. É nós que devemos nos arrepender. Agora, irmãos, a gente se arrepende e Deus, através do seu Espírito, vai operando em nós essa mudança, essa regeneração. Ele implanta em nós uma nova natureza e vai nos abençoando no dia a dia, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor, e a gente vai, irmãos, assim, produzindo o fruto do Espírito. Então é Deus quem opera isso em nós. O tópico 1 da nossa lição, um sonho que mudou uma vida. Vamos contextualizar aqui para que a gente entenda. Na lição anterior, a gente estudou a respeito de Esaú e de Jacó e o como Jacó fez, né? Como ele agiu. Jacó, ele foi trapaceiro, foi enganador, né? Ele fez de tudo ali, ele se utilizou de meios ilícitos para poder se apropriar da bênção de Deus. Para poder se apropriar da bênção de Deus. Inclusive, Deus já tinha prometido, já tinha dito a Rebeca, né, que o maior ia servir ao menor, não precisava de nada daquilo, porque a promessa já tinha sido feita por Deus. No entanto, ele fez várias coisas, inclusive Jacó significa suplantador, enganador. Então ele fez coisas ali que não foram aprovadas por Deus, que não são do agrado de Deus. Enganou Esaú, ele se aproveitou da fraqueza de Esaú. Eu sei que Esaú, a Bíblia diz que Esaú foi profano, que não valorizou a sua primogenitura. Esaú vendeu ali a sua primogenitura por um prato de guisado. Tem todas as culpas e falhas. Esaú, irmãos, ele foi procurar mulheres cananeias para casar. Procurou mulheres do mundo para casar, afrontando ali o costume, né, e a vontade dos seus pais, etc. E Jacó não fez isso. Mas Jacó ele foi muito enganador e por causa desse engano, né, dessa trapaça, ele passou a perna no seu irmão Esaú, fez com que Esaú criasse muito ódio, muita raiva de Jacó e ameaçasse matar Jacó. Então, Isaac e Rebeca, temendo uma tragédia em família, temendo que Esaú matasse Jacó, então eles combinaram de mandar Jacó para habitar com o seu tio Labão, lá em Harã, no norte, bem longe, já era território que hoje é da Síria, né? Eles moravam lá no sul de Israel e mandou ele lá para o norte, já no território sírio. E Jacó, irmãos, teve que se afastar da sua família. A Bíblia diz que Jacó era caseiro. Jacó gostava de ficar em casa, gostava de ficar na tenda, fazia muita companhia à sua mãe. E agora, irmãos, esse homem, Jacó, que era muito caseiro, nasceu e se criou debaixo da barra da saia da mãe, agora se vê na obrigação de fugir só, no meio do mundo, andar ali muitos quilômetros, até chegar na casa do seu tio Labão, em Harã. Era uma viagem que durava muitos dias, e agora ele teria que experimentar uma nova fase na sua vida, longe da companhia dos pais, de toda a sua família. E nessa viagem, irmãos, ele chegando já no final da tarde, início da noite, ele parou para descansar em um certo lugar, numa cidade chamada Luz,
era o nome da cidade, e ali ele foi dormir e colocou ali, deitou-se, colocou uma pedra como travesseiro. Não é nada confortável usar uma pedra como travesseiro, mas era o que tinha naquela situação. Mas, irmãos, embora o sono ali tenha sido num local nada apropriado, e o travesseiro não seja ali nenhum travesseiro recomendado, mas isso não impediu de Deus aparecer para ele ali naquele lugar. Isso não impediu de Deus se revelar para Jacó naquele lugar. Aliás, irmãos, Deus costuma se revelar muito mais para nós diante das nossas tribulações do que quando não tem problema nenhum. A gente vê, irmãos, o rei Davi, ele compôs a maioria dos salmos, foi composta, escrita por Davi, e Davi compôs esses salmos durante o período que estava fugindo de Saul, sendo ameaçado de morte, porque a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência. E nós, irmãos, temos muitas experiências com Deus em momentos de tribulação. Eu sei que tribulação ninguém gosta e ninguém deve orar pedindo tribulação, jamais, jamais. No entanto, como a gente sabe que elas vêm mesmo, é normal, então a gente não deve estranhar. E é nesse momento, irmãos, que a gente tem que buscar mais a Deus ainda, e com certeza Deus está bem mais perto de nós do que a gente imagina. Então ele ali teve um sonho naquele lugar, e naquele sonho, segundo o que registra a Bíblia, no capítulo 28 de Gênesis, naquele sonho, ele, no versículo 12, diz assim: e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E nesse sonho, irmãos, nesse sonho, a gente vê aqui que Deus estava ali se revelando para Jacó, mostrando que estava abrindo uma porta de comunicação entre ele e Deus, entre Deus e ele, que a porta da comunicação com Deus estava aberta, e ali os anjos subindo e descendo. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, espíritos servos, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então está mostrando ali que as portas dos céus estão abertas para Jacó. E isso, irmãos, foi muito confortador, muito alentador para Jacó. Numa situação de muitas incertezas, dúvidas e perigos, Deus ali se revela para ele de uma forma grandiosa. Isso não significa que Deus estava aprovando todas as trapaças de Jacó, não. Isso a gente tem que ter cuidado, sabe, irmãos? Não é porque Deus usou alguém em profecia para você, hoje de manhã na escola dominical, ou hoje no culto, ou ontem no culto, não significa que Deus está aprovando tudo que você está fazendo, não. Embora a profecia possa até ter sido de promessa ou de bênção, isso não significa que assinando embaixo, carimbando, dizendo: eu estou me agradando de tudo que você está fazendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus se revelou ali para Jacó, tentando ali recuperar Jacó, tentando ali transformar a vida de Jacó. E graças a Deus, irmãos, que Jacó respondeu favoravelmente ao chamado de Deus. Nós cremos que existem anjos. Nós vemos na Bíblia, em muitos episódios, Deus enviando anjos para fazer o seu querer, tanto para executar juízo, como aqueles que foram lá destruir Sodoma e Gomorra, mas também anjos que vêm trazer mensagens do céu para nós, como o anjo Gabriel foi ali e revelou-se a Daniel, mostrando ali tudo o que ia acontecer. O anjo Gabriel também anunciou o nascimento do Messias ali a Maria. Vemos também que Jacó, também um anjo apareceu a ele em sonho. Jacó não, José, um anjo apareceu a José em sonho e dizendo: olha, você vá para o Egito porque Herodes quer matar o menino. Então
Oi. Nós cremos, irmãos, que Deus fala conosco de maneira sobrenatural. Deus fala conosco de muitas maneiras. Fala conosco através da razão, fala conosco através da tradição, fala conosco através das escrituras. Deus fala conosco através de um hino. Deus fala conosco através de sonhos. Fala através de profecia. Ou seja, irmãos, tem 1001 maneiras de Deus falar conosco. Nosso Deus fala. E Paulo diz, olha, antes nós, quando não éramos crentes, nós servíamos a deuses que não falavam, que não se revelavam, porque de fato eles não existem. Mas o nosso Deus, ele fala. E isso, irmãos, é uma doutrina muito importante na Bíblia e é muito caro para nós pentecostais. Tem muitos crentes por aí afora que só crê que Deus fala através da Bíblia. Nós cremos sim que Deus fala através da Bíblia, mas não é somente através da Bíblia. Deus ainda fala por sonho, Deus ainda fala por revelação, que é o dom da palavra de conhecimento. Deus fala do jeito que Ele quiser falar, irmão, da maneira que Ele quiser falar. E nós, como crentes pentecostais, não podemos deixar de crer nisso, de sermos racionalistas e achar que Deus só fala por meio da razão. Deus fala por meio de sonhos. Agora, também não vamos exagerar e achar que todo sonho é revelação de Deus, ou que a maioria dos sonhos seja a revelação de Deus, porque não são. A maioria dos sonhos é fenômeno natural mesmo, a gente sonha e está tudo bem, tudo tranquilo, mas algumas vezes Deus pode sim falar conosco através de sonhos. Números 12, 6 diz que o Senhor revela-se para nós em visões e sonhos. Ele se revela aos seus profetas por meio de visões e sonhos, e Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Deus não mudou, não perdeu a validade. Tópico 1.2, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Então, nesse sonho, diz o texto de Gênesis 28, 13 a 15, o seguinte: e eis que o Senhor estava em cima dela, ou seja, em cima da escada, lá no topo da escada, e disse a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Observe que quem falou com Jacó não foram os anjos. Os anjos subiam e desciam, mas quem falou com Jacó foi o Senhor. Isso é importante. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, para dizer: anjo não obedece ordens de crente nenhum. Você não vá dar ordem a anjos, porque os anjos não obedecem ordem de homem algum, certo? E nem vá adorar anjos, porque anjo não é Deus. Anjo não pode, não deve ser adorado, tá certo? Anjos são seres celestiais, mas não são divinos. Divino é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são dignos de adoração. Então, o Senhor estava no topo da escada e falou com Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. É muito interessante, irmãos, como a gente vê Deus assim sendo específico. Deus faz questão, irmãos, de dizer que não é qualquer um. E faz questão de mostrar, de se revelar para esses patriarcas, que eles têm que ter uma noção clara, de quem é Deus. Porque muita gente pode... Deus é qualquer... Tem muitos deuses por aí. Muita gente tem uma concepção diferente de Deus. Não, irmãos, tem que ser específico, porque Deus é único. Ninguém é igual a Ele. Então, as coisas têm que estar tudo amarrado, tudo direitinho, prego batido e ponta virada. Isso não é sectarismo, não é que está querendo ser o melhor, não sei o que. Eles: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Então ele reafirmou a mesma promessa que tinha feito a Abraão e a Isaque, ele reafirmou a Jacó. E disse: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que Deus tinha falado a Abraão lá em Gênesis 12, ele repete aqui falando a Jacó e diz: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores.
Ora, irmão, Jacó estava ali desesperado, um rapaz caseiro que nunca tinha saído de casa nem para caçar, nem para nada, vivia lá na tenda debaixo da barra da saia da mãe, né? E agora ali tendo que fugir para não morrer, sozinho no meio do mundo, mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que apesar das falhas de Jacó, Deus promete guardar ele, né? Te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Porque Deus, ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Então disse a ele que essa ida para lá era temporária, era provisória, mas que depois Deus ia trazer ele de volta e que as promessas que Deus já tinha feito estavam de pé. E isso é muito maravilhoso, foi uma bênção, um privilégio muito grande Jacó ter recebido de Deus essa promessa, ter tido essa revelação. E a gente só vê aí, irmãos, a graça de Deus. A graça de Deus. É muito tentador para nós, a gente tem muito essa tentação de achar que a gente merece alguma coisa. Porque Deus falou comigo hoje, porque Ele viu que eu mereço. Ele viu que eu mereço. A gente quer dar sempre uma de merecedor das bênçãos divinas e da graça de Deus. Não, porque eu vou ao culto todo dia, eu leio a Bíblia toda hora, eu oro tantas horas por dia, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então eu tenho uns créditozinhos lá no céu com Jeová, aí é por isso que Deus está falando comigo, Deus está me ajudando. Mas, irmãos, não é assim. Se Deus fosse levar em conta o que Jacó tinha feito, irmãos, Deus já tinha desistido de Jacó. E muitas vezes, irmãos, Deus também nos agracia com suas promessas e os seus feitos, apesar das nossas falhas. Nunca pense que foi por você. Nunca pense que é por você. Pense que é apesar de você. Pense assim, apesar de mim, né, Deus fez. Apesar de mim, Deus está fazendo. Glórias ao nome de Jesus. Então Deus faz promessas a Jacó em relação à terra, em relação à descendência, em relação ao plano futuro da salvação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele interpreta esta frase que Deus disse a Abraão e que Deus disse a Jacó, dizendo, olha, Deus já previu lá no Gênesis salvar os gentios pela fé, quando disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, fechando esse tópico 1, Deus revelou-se a Jacó em sonhos, iniciando um processo de transformação em sua vida. Tópico 2, as descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Então, quando ele acordou, versículo 16 diz, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, primeiro, ele descobriu a presença de Deus. Precisamos fazer uma distinção, irmãos, entre presença ordinária de Deus e presença extraordinária de Deus. O que é que significa isso? A presença ordinária de Deus, ela diz respeito, irmãos, ao fato de que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a presença extraordinária de Deus é quando Deus faz algo sobrenatural, é quando Deus interfere na natureza, é quando Deus se comunica com o homem de forma sobrenatural, é quando Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo. Por exemplo, irmãos, eu creio plenamente que Deus está presente entre nós nesta manhã, neste momento aqui, nesta escola bíblica dominical.
Mas, irmãos, Deus também pode manifestar a sua presença de uma forma diferente, audível, visível, miraculoso, através de sinais e de prodígios. Deus pode sim, como a gente vê muitos exemplos na Bíblia e muitos exemplos no dia a dia. Às vezes a gente vai, irmãos, para determinadas reuniões na igreja, no culto, e a gente diz, rapaz, Deus manifestou a sua presença de uma forma muito poderosa nesta noite. Então, não significa que na noite anterior ele não estivesse presente, não, estava, mas a presença extraordinária de Deus, em determinadas ocasiões, ele manifesta com determinado propósito, E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tópico 2.2, Jacó descobriu a casa de Deus. Ele diz no versículo 17, e temeu e disse, porque, irmãos, o homem teme diante da presença de Deus. Quando Deus manifesta a sua presença extraordinária, quem é santo ou quem é sincero diante de Deus, ele teme a presença de Deus. E a sensação que o homem tem é de que ele é indigno de estar no mesmo lugar que Deus está. A santidade de Deus e a glória de Deus, irmãos, é tão profunda, é tão grande, que ela revela a nossa pequenez e a nossa fraqueza. Inclusive, o apóstolo Pedro disse, eu não sou digno, Jesus lá fez milagre, andou em cima das águas e tal, e o apóstolo Pedro, Jesus apareceu para eles, ele pulou dentro d'água, aquela coisa toda, ele se sentia, se afaste de mim que eu sou um pecador. Isaías teve a visão de Deus assentado no alto e sublime trono, irmãos. O que foi que Isaías fez, irmãos? Não foi ficar se mostrando e tal, fazendo muitas coisas que alguns fazem, algumas performances que alguns fazem hoje em cultos pentecostais, inclusive alguns até na nossa igreja. Não, a sensação dele é que eu sou pecador. Ai de mim que eu estou perecendo, porque eu sou pecador, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quem tem contato com a presença de Deus, irmãos, ele sai mais humilde, ele sai mais consciente de que ele não é nada. Uma pessoa metida, uma pessoa orgulhosa espiritualmente, que se acha muita coisa assim e tal. Irmãos, uma pessoa dessa não tem contato com Deus. Pode ter os maiores cargos na igreja, pode ter os maiores reconhecimentos humanos, pode ser cheio de medalha e de estrela, não sei aonde for, eclesiástica ou secular. Mas, irmãos, se não tiver experiência com Deus, a pessoa vai ficar muito metida. Uma pessoa metida, orgulhosa, prepotente, que se acha muita coisa, essa pessoa não tem contato com Deus, não tem comunhão verdadeira com o Senhor. Quem tem, a gente vê na Bíblia, as pessoas que têm contato com Deus, elas saem mais humilhadas. Ela sente o seu pecado, a sua fraqueza, o quanto elas são indignas. E ele disse, irmãos, ele temeu, diante ali da presença do Senhor e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, quando Davi pensou em construir um templo para Deus, ele tinha aquela consideração tão grande a Deus e disse, olha, eu habito em palácios, num conforto muito grande, e a arca do Senhor, até esse tempo, habitou em tendas, num templo móvel, em tendas,
E agora está lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, não tem nem... o negócio está meio assim, então isso não é certo. Eu vou fazer um templo, um palácio para abrigar a arca, porque a arca era símbolo da presença de Deus, porque Deus manifestava a sua presença extraordinária ali, irmãos, em cima da arca, entre os querubins. E aí, Deus aproveitou isso para dizer a Davi, que nenhum templo feito por mãos humanas consegue conter Deus. Nenhum templo, nenhuma construção, por mais bonita e gloriosa que seja, consegue conter Deus a ponto de dizer, de alguém se orgulhar, Deus só está aqui neste lugar. Nós confinamos ou prendemos Deus aqui nesse lugar, Ele só está aqui e não está mais em lugar nenhum. Não, jamais. Deus é infinito, a sua glória enche os céus e a terra. Por isso que ele disse, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, para dizer que nenhum templo é capaz de conter Deus. Mas Deus permitiu que fosse construído o templo ali, uma casa, para que ali o povo buscasse a Deus, e Deus prometeu manifestar a sua presença extraordinária ali naquele templo, mas disse que Davi não ia construir, quem ia construir era o seu sucessor, e assim aconteceu e foi feito. Hoje, irmãos, no Novo Testamento, o Santo dos Santos não está lá no Muro das Lamentações em Jerusalém, não. O Santo dos Santos hoje não está lá no Monte do Templo em Jerusalém. O Santo dos Santos hoje não é o templo sede da Assembleia de Deus em Mossoró e nem a congregação central aqui na Avenida de Ser Rosado e nem em lugar físico nenhum, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus habita agora dentro de nós. Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Jesus disse, aquele que me ama, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Glórias ao nome de Jesus. Paulo diz que nós somos templo, casa e morada do Espírito Santo. E Paulo diz, irmãos, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. Ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele diz também que a igreja é templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de cada um de nós e também habita entre nós. De sorte, meus irmãos, que todo crente é portador da presença de Deus. Onde um crente vai, ali está também a presença de Deus. Onde tiver 2 ou 3 crentes reunidos, seja lá onde for, ali está a presença de Deus, porque nós somos portadores da presença de Deus. Então ele disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, a casa de Deus é aonde? É qualquer lugar onde Deus se faz presente. É qualquer lugar onde Deus se faz presente, e Deus se faz presente, meus irmãos, e manifesta a sua presença onde os crentes estão. Quando a igreja for arrebatada, irmãos, a gente vai subir para o céu, e aí esse templo aqui não vai mais estar com a presença de Deus, porque a igreja foi para o céu. Depois, quando alguns aí se converterem depois da grande tribulação, se quiser se reunir aqui, aí tudo bem, Deus vai estar presente aqui, porque vai ter crente aqui, né? Tópico 3, a coluna de Betel. A pedra transformada em coluna. Então, diz o versículo 18, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Antes era luz. Então, ele resolveu ali fazer um marco. É muito comum a gente ver na Bíblia, principalmente no Velho Testamento,
os homens, né, de Deus, construindo memoriais. A construção de memoriais e de marcos é importante, irmãos, não para Deus, mas para o próprio povo, para a gente se lembrar. Porque nós temos a tendência de esquecer as coisas. Ainda mais agora na pós-modernidade, que a gente não quer mais nem saber de nada do que aconteceu ontem, nem ontem. A gente só quer saber do que aconteceu hoje, do que vai acontecer amanhã e do que possivelmente vai acontecer depois de amanhã. E a gente tem uma tendência a descartar tudo e esquecer das coisas antigas. Essa é a tendência atual dessa geração pós-moderna. Mas os marcos são importantes porque eles nos ensinam, eles são didáticos, são pedagógicos, têm função de nos ensinar, de nos orientar, para que a gente, irmãos, possa guardar na nossa memória, no nosso coração, as coisas fundamentais para a nossa vida. É por isso, irmãos, veja que no Antigo Testamento existiam nos cultos muitos rituais, e no Novo Testamento não tem assim esse tanto de rituais, mas no Novo Testamento tem, irmãos, duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, de grande importância, de grande valor simbólico, que é pedagógico para nós, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos cear. Hoje é culto de Santa Ceia. E Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então é um memorial, que é para a gente não esquecer, irmãos, para a gente olhar para o passado. Tenhamos cuidado, irmãos, para que a gente não venha a descartar tudo que é passado. Há uma tentação muito grande, por exemplo, nos conjuntos, nos corais e na igreja de um modo geral. Vixe, esse hino antigo, não sei o quê. Tem gente, irmãos, tem uma algeriza com o hino antigo. Qual o problema, irmãos? Qual o problema dos hinos antigos? Um hino não é bom ou ruim só porque é antigo ou só porque é novo, não. Tem hino antigo que não é bom. Tem hino novo também que não é bom. E tem hino bom que é novo e hino bom também que é velho. Enfim, irmãos, o fato de ser antigo ou novo, isso não significa que é bom ou ruim o hino. Um hino que é inspirado por Deus, irmãos, que foi composto ali com a ajuda e a graça de Deus, ele nunca perde a validade. Ele é cantado na igreja 1000 vezes e ninguém enjoa. Agora, irmãos, esses hinos da moda, do sucesso, viraliza ali naquele dia, todo mundo canta, que abusa ali durante um mês, está em todas as paradas do sucesso e depois acabou, ninguém canta mais. Eu não vejo mais ninguém cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, não sei o quê. Acabou, ninguém mais canta isso. E tantos outros, irmãos. Mas o 15 canta. Eu estava na semana passada lá na Boerne, em Natal, pastor Miranda, pastor Vicente, aqui também estava, irmãos, e foi dada a oportunidade lá para o cantor Oséias de Paula louvar a Deus. E é interessante, irmãos, que Oséias de Paula, ele nem muda a aparência física, ele não muda com o tempo. E os hinos do mesmo jeito, irmãos. Ele já tem muitos anos. Eu vejo lá, irmãos, lá, pastores já antigos, dizendo: quando eu era jovem, eu cantava os hinos de Oséias de Paula. Eu tenho curiosidade para saber quantos anos ele tem. Eu acho que ele é quase da idade do pastor Hermínio. 65? 75 anos, olha aí, irmãos. Aí ele cantou lá um hino lá, irmãos. Rapaz, foi aquela coisa linda na igreja, a igreja toda cantando: eu te amo, mais que a abelha ama a flor, eu te amo, e como é forte o meu amor. E cantou esse e cantou outro lá também. E é uma coisa maravilhosa, irmãos, toda vez que canta, Deus fala aos corações, porque as coisas de Deus não perdem a validade. Glórias ao nome de Jesus. Então ele construiu aquele marco, pegou aquela pedra, aquele travesseiro ali, transformou ela numa coluna, derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar de Betel. A palavra Betel significa casa de
Deus, significa casa de Deus. Casa de Deus porque Deus habita ali naquele lugar. E aí, Jacó, irmãos, fez um voto a Deus, um voto de gratidão a Deus, conforme o tópico 3.2 diz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Não significa, irmãos, que Deus não era o Senhor de Jacó, não significa que Jacó não tinha nenhum conhecimento de Deus. Ele aqui está fazendo um compromisso, movido ali pela gratidão, por Deus ter falado para ele e tudo, de servir a ele fielmente todos os dias da sua vida. Glória a Deus. E ele disse: esta pedra que tem um posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então nós vemos, meus irmãos, a gratidão, um coração grato, um coração grato a Deus, fazendo esse voto, prometendo isso que ele fez diante do Senhor. Inclusive, em relação ao dízimo, nós vemos aí, irmãos, que isso foi muito antes da lei. Aqui foi mais de 400 anos antes da lei. Mais ou menos aí, 400 anos antes da lei, ele falou isso. Antes do dízimo ser uma obrigação instituída na lei, eles já dizimavam. O seu avô, Abraão, o avô de Jacó, Abraão, ele dizimou também, com um sentimento de gratidão. Abraão, que era avô de Jacó, ele deu o dízimo, entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, e movido por uma gratidão, um reconhecimento de Deus é dono de todas as coisas. Então ele fez esse voto ao Senhor, esse compromisso de servir ao Senhor em todos os dias da sua vida. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, fica aqui esta lição. Nós vemos que depois que Jacó teve esse encontro com Deus, as coisas começaram a mudar na vida dele. As coisas começaram a mudar, e ninguém que tem um encontro pessoal com Deus continua do jeito que está. Há mudança. Ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Não viva uma vida cristã rasa. Não pense que ser crente é apenas ser filiado a uma igreja. Não é isso. Ser crente é ter experiência pessoal com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.